Então, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fórum Metrô. Hoje, infelizmente, é o último dia aí do nosso fórum. A gente tem mais uma mesa agora às 17, uma mesa de produção. Agora a nossa mesa de fotografia. Muitos rostos conhecidos que já tiveram nos outros dias, vou fazer uma apresentação mais curta, então só falar que o Fórum é um braço do Metrô, Festival Universitário Brasileiro, que é um festival de cinema universitário que a gente produz e que vai ocorrer em setembro agora, do dia 3 ao 7, a 7 de setembro, na Cinemateca de Curitiba. Para quem se interessa aí para ver o cinema universitário que está sendo feito agora, a gente também tem uma abertura com convidados, assim, a gente tem oficinas que a gente em breve vai abrir inscrições. A gente tem, como o nosso público também é bastante aqui de universitário, a gente abre chamada para voluntário, para trabalhar, fazer uma primeira experiência no festival. Tá. O fórum é uma produção da produtora O Quadro. Desculpa. Tem apoio da Beck Bros, que é a nossa apoiadora aqui da oficina de assistência de câmera, que está rolando aqui na programação. E apoio do Cine Passeio e ICAC, que né, nos cedeu a sala aqui. A gente teve uma sessão de abertura na sala Cine Luz, ali, foi bem bacana. É um projeto realizado pelo Programa de Incentivo à Cultura, sempre esqueço de falar bem certinho, da Fundação Cultural e da Prefeitura de Curitiba, com o incentivo das empresas Instituto de Oncologia do Paraná e Instituto Joanir Zonta. Então, vou chamar os nossos convidados aqui, né, super especiais, a Isa Lanave, que vai mediar a conversa, mas também é uma convidada, vai falar também, experiente, super experiente, a Lili Soares e o João Castelo Branco. Pode escolher do jeito que vocês preferirem aqui o assento, tá? A gente não tem lugar marcado, vocês escolhem onde querem sentar. Oi, gente, boa tarde. Tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. Estou muito feliz de estar aqui com a Lilis, com o João. Agradecer o convite do festival, né? Muito legal ter a oportunidade de falar com profissionais não só daqui, mas de fora também, trazer um pouco da tua experiência para a gente, muito legal. Vou passar ali. Eu vou me apresentar primeiro, na verdade. Eu já ia passar para você, mas vou primeiro me apresentar. Eu sou a Isa, sou aqui de Curitiba, tenho 31 anos, vim do jornalismo, faço... Isso já faz uns 10 anos que eu me formei, vai fazer 10 anos ano que vem que eu me formei no jornalismo, e a partir da minha trajetória com a fotografia no fotojornalismo, começando ali com documentários, principalmente, eu comecei a me inserir mais no audiovisual, tanto como fotógrafo still, making off e outros projetos independentes assim que eu fazia. E aí, mais recentemente, nos últimos 4 anos, assim mais ou menos, comecei a fazer direção de fotografia, de curtas-metragens, documentários, e fiz o meu primeiro longa-metragem em 2022, que está para lançar aí, estamos finalizando, na verdade, então foi uma grande experiência. Bom ver pessoas que estão sempre no set comigo aqui, a Nica, a Laís, Lala, Léo, enfim. Vou passar a palavra para a Lili se apresentar agora. Oi, boa tarde. Enfim, meu nome é Lili Soares, sou diretora de fotografia. Tem que falar trajetória, que trajetória grande. Eu estou há 20 anos trabalhando no mercado, tentando viver. E tenho alguns longas, uns 10, 11, tenho séries, alguns prêmios importantes, mas, sobretudo, eu acho que meu trabalho, o que eu tenho de mais interessante, que eu acho, para dizer, é que meu trabalho ele é baseado no estudo de estética afrodiaspórica, sobre olhar novas perspectivas, modos de fazer, né? É um estudo, um desdobramento, mas que tem me levado longe, em lugares interessantes na minha carreira. É isso. Eu tenho 39 anos e é isso. Olá, gente. Bom, eu sou o João Castelo Branco, diretor de fotografia, acho que nessa mesma lida, assim, né, nessa mesma batalha aí.
Opa. E é isso, eu também venho trabalhando com direção de fotografia aí, acho que desde 2009, 2008. Antes eu tive uma carreira como fotógrafo, still, né? Eu vinha trabalhando, enfim, também fui estudar cinematografia, mas continuei trabalhando como fotógrafo, e então essa transição para cinematografia durou uns 10 anos, assim, até que eu comecei de fato a trabalhar quase que exclusivamente como diretor de fotografia nessa época, ali 2009, 2010. E é isso, de lá para cá trabalho mais com cinema, né? Eu não faço quase publicidade. É isso, não sei o que mais que eu consigo falar sobre isso, porque eu acho que muitos de vocês também conhecem meu trabalho, né? Porque eu sou daqui, enfim, venho nessa lida. Acho que para a gente começar assim essa conversa, seria legal ouvir de vocês um pouco mais como que foi essa jornada até a direção de fotografia, assim. Que a gente sabe que é um caminho que é muito diferente, né, para cada pessoa. Depende muito também da estrutura, de onde se vive, políticas, enfim, várias coisas do cinema, assim, né. E aí queria entender um pouco mais, assim, se vocês, eu sei que você comentou, né, da fotografia, o teu trabalho com a fotografia, se isso foi uma coisa que fez essa jornada até chegar na direção de foto para o audiovisual, se vocês trabalharam como assistente de câmera, como é que foi essa caminhada, assim, né? Eu tenho 2 faculdades, né? Eu me formei cedo na minha primeira faculdade, tinha 21 anos, fiz rádio e TV e cinema na Federal do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. Sou do subúrbio do Rio de Janeiro, mais precisamente. E como eu vou explicar como eu cheguei na direção de fotografia? Porque, na verdade, sempre foi uma vontade trabalhar com cinema, mas eu achei que não era uma possibilidade. Não tinha nenhuma referência de pessoas que tivessem vindo de onde eu tinha vindo, o meu perfil. Para mim, era algo assim, quilômetros de distância. Quando eu fui fazer minha segunda graduação, que foi na França, eu nem sei como isso aconteceu, sei que meus pais um dia me falaram: a gente pode te apoiar agora. Meu pai era advogado, teve uma possibilidade, pela primeira vez na vida, e de me apoiar, de ir para fora, que eu sempre quis assim, estudar fora do Brasil. Eu acho que em 2 meses eu estava na França com todas as minhas coisas. Foi a primeira vez que eu tinha andado de avião, com meu violão, todas as minhas roupas, porque eu não tinha dinheiro para comprar casaco, então eu vivia com 4. Esse frio que vocês têm aqui, aliás, é uma coisa louca. Nossa, eu vivia com 4 camisas, eu vivia com camadas de roupas. Mas eu fui e estudei, passei numa faculdade de cinema e fiz cinema com especialização em direção de fotografia, o que foi muito importante assim na minha formação, porque na verdade antes eu já fazia muita coisa, trabalhava em TV, enfim, prova câmera, minha formação era muito abrangente, né? Então é como se eu tivesse ido para a França para focar em algo. E eu fui com 23, fui ficar 2 anos, fiquei 6 e trabalhei para caramba, trabalhava até a chorar, assim, cansada, de dor nas costas. Que no início a gente carrega muito peso, né? Assistente, eu fui assistente de câmera, assistente de elétrica, também dirigi fotografia, fazia mais curtas, né? Algumas peças publicitárias, mas eu fui de fato me voltar para a direção de fotografia, como eu faço hoje, eu acho que foi no Brasil, porque eu voltei para o Brasil meio no susto, porque eu fui para o Congo antes. Aí no Congo eu levei uma chacoalhada que eu só queria voltar para o Brasil, queria voltar para casa, mas quando eu voltei eu tinha ficado muito tempo fora, então não era bem casa, né? Era estranho. Tudo era muito estranho naquela época. Aí eu passei bastante dificuldade até
entender, porque eu não sabia como me inserir no mercado. Eu continuava sem ter referências. Eu tinha saído da TV, trabalhado aqui há muitos anos, então meus contatos... já nem tinha mais contatos, meus interesses também tinham mudado um pouco, né? Eu comecei no esporte, eu fui atleta, então comecei no canal de esporte. Mas foi por causa das dificuldades que eu passei na minha vida que eu pensei, nossa, eu vou ter que tentar, porque não tem outra alternativa, eu só faço isso, a minha formação inteira é cinema, na TV, com câmera. Foi quando eu decidi tentar que as coisas começaram de fato a acontecer. Começaram a acontecer e foram acontecendo e não pararam de acontecer. E mesmo com muitas dificuldades, às vezes, né? Porque quando a gente vai começar, os projetos são muito pequenos, a gente tem que entender como se colocar. Por outro lado, eu acho que para mim foi bom não ter, pelo menos no Brasil, não ter feito assistência, porque essa transição é muito difícil aqui, as pessoas te conhecem como assistente, então, quando você vai para a direção de foto, tem que virar uma chave. Eu comecei já aqui na direção de foto, mas ninguém me conhecia, eu era assim, completamente outsider. Às vezes, eu lembro que eu chegava em set, era... Quem é essa pessoa? E eu falava, olha, não brotei da terra, não. Eu existo, eu estou estudando, eu tive uma carreira, uma formação, e, ao longo do tempo, fui comprovando que, de fato, eu tinha uma formação, de fato, eu tenho, e fui desenvolvendo, né? Também pegando as oportunidades de trabalho e avançando. Acho que consegui explicar, né? Rápido. É muito legal escutar a tua trajetória, assim, acho que tem algumas conexões, assim, porque eu comecei a fotografar muito cedo, fotografia still, e eu fotografava palco, fotografava teatro, dança, música, enfim, eu também era envolvido com teatro amador, assim, isso bem cedo, na adolescência, assim, comecei com 16 anos, fotografar as peças dos amigos e coisa e tal, e comecei a trabalhar com isso. Eu morava em Piracicaba, interior de São Paulo. Eu sou carioca também, tijucano. Pois é. Mas passei a adolescência em Piracicaba. E aí apareceu um curso de cinema no Sesc de Piracicaba. E era um curso anual de cinema que era aos finais de semana. E aí eu fiz esse curso de cinema, foi muito legal. Estudei lá com o Joel Pizzini, com uma galera bem massa, assim. Mas isso ficou meio... Eu não tinha a intenção de trabalhar com cinema, não era a minha vontade. Minha vontade era trabalhar com fotografia, mas o curso que tinha era de cinema, assim, foi meio... E eu insisti com a história da fotografia, eu montei um laboratório fotográfico no banheiro lá da casa dos meus pais, e aí eu comecei a fazer laboratório também, comecei a fazer laboratório para outras pessoas, fazer laboratório PB, e assim foi. Aí quando eu fui fazer o vestibular, meus pais se mudaram para Curitiba e eu prestei o vestibular aqui também, porque, enfim, seria mais cômodo, coisa e tal. E aí eu vim para Curitiba, prestei o vestibular aqui na Universidade Federal do Paraná e passei para Ciências Sociais, porque não tinha um curso de fotografia na época, não existia uma graduação em fotografia no Brasil. Depois, em 2000 e qualquer coisa, abriu o curso do Senai em São Paulo de fotografia. Se na época tivesse, eu teria ido para lá provavelmente, assim, mas não tinha. E aí eu acabei fazendo Ciências Sociais por N motivos que eu não vou explicar aqui porque ia ser bem longo, mas tinha um motivo de ser Ciências Sociais. Não, nem é tão longo, acho que vale a pena a história, porque tinha um amigo que ele era fotógrafo, um colega, ele era assistente do João Urban, o Rafael Baró, que eu nunca sei mais o que fim levou esse menino, mas ele era um grande fotógrafo. E ele fazia Ciências Sociais. E eu conheci esse menino, achei incrível o trabalho dele. Ele fotografava, andou a América Latina de bicicleta fotografando. Então tinha uma coisa assim, pô, que legal esse cara. E ele fazia Ciências Sociais e ele me incentivou. Ele falou, não, nas Ciências Sociais você vai poder estudar fotografia também. Tem um negócio chamado antropologia visual e coisa e tal. Blá, blá, blá. E eu fiz. E foi legal mesmo, foi massa. Mas acabou a faculdade, eu trabalhava, já comecei um trabalho com documentarismo nas Ciências Sociais, mas sentia muita vontade de estudar fotografia de um jeito mais formal. Nessa época também eu comecei a dar aula no Núcleo de Estudos da Fotografia,
para quem é mais antigo aqui, foi uma iniciativa muito legal. Foi uma das escolas de fotografia mais legais que já aconteceram, talvez nesse país, que era uma escola da Mila Jung, né? Que foi uma iniciativa muito legal. E eu era do grupo ali, do núcleo, e a Mila tinha estudado em Praga. E aí eu estava muito afim de estudar fotografia numa escola no México, me inscrevi, passei na escola do México para estudar fotografia. E nesse ano, é uma escola pública, o Centro de la Imagen. E essa escola fechou, não teve mais dinheiro no ano que eu tinha entrado. Eu tinha entrado para estudar na escola, acabou, a escola fechou. E aí a Mila falou, pô, por que você não vai para Praga? Praga é super legal, eu estudei lá, tem uma escola super bacana, e eu fui para Praga. Eu me inscrevi, vendi tudo que eu tinha, eu dava aula, coisa e tal, vendia equipamento, fiquei só com uma câmerazinha, eu tinha uma moto, eu vendia moto, peguei tudo que eu tinha, meus pais me ajudaram com a passagem de avião, e eu fui para Praga e fui estudar na escola, e fui estudar fotografia parada. Só que é uma escola de cinema, é a FAMO, que é uma grande escola de cinema, é uma das maiores escolas de cinema que tem no mundo, assim, é muito legal. Não sei se você conhece, Lilis, a FAMO, que é uma escola muito bacana. E eu estava, de repente, me vi estudando fotografia dentro de uma escola de cinema. Eu acho que isso retomou aquele curso lá de trás de cinema. E eu comecei a achar muito mais legal o cinema do que a fotografia. Né? Tinha alguma coisa do trabalho coletivo, do trabalho de grupo, que eu comecei a achar muito legal, assim, porque os meus colegas eu era o departamento de fotografia still. Eu estava no departamento de still photography. E os meus colegas, a gente saía no bar, era eu e mais um, assim, para tomar uma cerveja. Aí quando saía com o pessoal do cinema, era um bando, assim, saía 40, 50 pessoas. E aquilo começou a achar legal, e eu comecei a trabalhar como assistente de câmera, enfim, comecei a trabalhar nos filmes dos meus colegas, assim, né, da faculdade. E foi ali que eu falei, não, o que eu quero mesmo é trabalhar com cinema, e foi a partir daí, isso foi 2005, foi a partir daí que eu tentei mirar no cinema, assim. Mas eu tinha uma carreira como fotógrafo still, né? Eu fazia trabalho, fazia pauta, enfim, trabalhava por um monte de coisa, assim, de fotografia no Brasil e na Europa. Depois passei um tempo na França, ainda com essa coisa da fotografia. Eu fiz um mestrado em História da Fotografia lá na França. Aí vi que a academia não era o meu negócio e resolvi voltar para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu comecei, de fato, a me envolver com o cinema. Aí, enfim, montei uma produtora, que é a Tuitan Filmes, junto com o Rafael Urban, e a gente foi fazendo os nossos filmes. Então eu comecei a fotografar, produzir, dirigir os nossos filmes da produtora. E aí foi um período, até mais ou menos essa época aí que eu falei, 2009, 2010, de pessoas que não eram da produtora, outros diretores, começaram a me chamar para fotografar outros filmes, né? Mas eu não tive essa carreira, eu acho que é uma trajetória meio heterodoxa, assim, eu não tive essa carreira de assistente de câmera. Eu também concordo com você, Lilis, que eu vejo as pessoas com essa história, tem que ter a coisa, eu acho uma grande escola, as pessoas terem trabalhado essa cancha, lida do set, como assistentes, eu acho uma grande cancha, assim, é muito legal, eu admiro a trajetória. Mas eu também vejo como uma dificuldade, um empecilho, porque de fato, a trajetória, assim, eu vejo colegas que, por exemplo, está fazendo essa transição de segundo para primeiro. Aí trabalhava com um primeiro que indicava como segundo. Aí, de repente, quando começa a fazer primeiro, a figura para de indicar. E aí a pessoa, de repente, diminui a quantidade de trabalhos, e aí tem uma dificuldade para se estabelecer como primeiro, depois como operador de câmera. E aí você vê pessoas que são super competentes, e que eu acho que demoram até conseguir ter uma carreira e assim, na verdade, você tem que dançar dançando, né? Você não vai ser diretor de fotografia ou diretora de fotografia antes de fato, só trabalhar com direção de fotografia, senão você vai ser assistente de câmera, né? Então, figura super... Nossos colegas aqui, por exemplo, sei lá, a Helen. A Helen, eu admiro a Helen profundamente, eu acho que... E eu vejo o trabalho dela agora super consistente, super bacana, super lindo. E acho que ela poderia ter feito essa transição como diretora de fotografia há muitos anos. Agora ela está fazendo muito, está indo super bem, assim. Foi uma grande assistente de câmera, uma grande operadora de câmera. Isso deu para ela com certeza uma escola, né? Pô, foi operadora de câmera do Rui Poças, de uma galera foda. Mas assim, enfim, só estou dizendo isso porque não acho que é
o caminho que tenha que ser, que tem que acontecer, né? Enfim, só isso. Acho que me estendi muito. É interessante pensar que os caminhos são muito diversos e possíveis, assim, né, de pensar a direção de fotografia, assim. Queria deixar aberto para, se alguém quiser trazer alguma questão sobre o que a gente está falando, acho que não precisa esperar até o final, a gente abrir, de fato, para as perguntas, assim, porque às vezes a gente está aqui falando desse tema que alguém quer perguntar alguma coisa específica, então deixar aberto para vocês isso, tá, gente? Não fiquem envergonhados, vai ser muito legal ouvir o que vocês querem saber também. E aproveitando isso que vocês falaram, assim, né, de pensar como que chega nesse lugar da direção, mas também para a gente estar na direção de fotografias, tem os filmes chegar para a gente também, né? Uma pergunta assim, como que os filmes chegam, né? Que filmes que chegam e como chegam? Eu acho que isso muda durante a nossa trajetória, né? Acho que há uma coisa no início que, não sei, às vezes pode ser de ir atrás, de montar a própria produtora, fazer os próprios filmes para conseguir estar nesse lugar de direção de fotografia, mas como que se mantém isso, né? Que diálogos, com quem que se faz, onde que se relacionam, o que da experiência de vocês trazem nesse lugar desses filmes chegarem. Também sinto que isso tem a ver com o próprio trabalho, né? Conforme você vai fazendo, o trabalho vai lançando, vai aparecendo coisas, as pessoas vão vendo, vão conhecendo, mas talvez eu me sinto um pouco antes desse lugar, assim, né? Uma carreira bem curta aqui na direção de foto, mas muito com as coisas demoram para sair também, né? Como as coisas demoram para lançar e a gente precisa trabalhar, né? Então acho que como que foi isso para vocês um pouco e como que é agora nessa trajetória maior de vocês, assim. Como foi antes? Nossa, eu fazia de tudo, tudo. Que me chamavam, me apresentavam. Eu voltei para o Brasil, na verdade, vai fazer 10 anos no ano que vem. E foi num período que o movimento negro no cinema, o movimento de mulheres, estava assim, crescendo com tudo. Eu acho que eu fui uma das profissionais que conseguiu achar um lugar, um espaço por causa disso. Além, obviamente, da formação, né? Acho que a gente tem que falar de talento. Né? Não posso falar que também só é por causa de um perfil ou de um corpo em si, mas eu acho que um conjunto de coisas ajudou muito. No início, vinha de tudo. Eu fiz muita coisa, Isa, com cachê muito baixo. Mas, para mim, o cachê era ótimo, porque eu não sabia, eu ganhava nada, gente. Não tinha dinheiro para nada. Então, tudo que eu ganhava era maravilhoso. Morava numa kitnet, no Catete, e estava de boa. Eu só queria trabalhar. É isso. Eu acho que as experiências são muito variadas. No meu caso, ainda até hoje, eu acho tão maravilhoso eu ter trabalho e poder exercer minha função, porque eu sei que há gerações muito recentes que não teriam essa possibilidade, não tiveram, né? Agora, os trabalhos, agora mais especificamente, o que foi acontecendo? Eu falava assim para tudo, às vezes fazia curta ao mesmo tempo, na folga de um fazia outro, fazia uma pequena publicidade aqui, um negócio ali, consegui comprar equipamento assim, fazendo uns bem bolados, indo à luta mesmo, sabe? Quando as coisas começaram a acontecer, na verdade, foi um momento que acho que mais difícil, foi quando eu tive que aprender a dizer não. Acho que o dizer não é uma conquista absurda. Nossa, dizer não. E para quem eu digo não? Para quê? Porque quando você vai dizer não é porque você sabe o que você quer e o caminho que você vai seguir, né? E você diz não com uma facilidade, com uma tranquilidade no coração que é muito mais fácil do que quando você tem que dizer sim por causa de necessidade, de sobrevivência, né? Ter que sobreviver sempre foi a minha grande questão. Hoje, graças a muitas coisas, ao meu trabalho, né? Eu tenho que aprender a falar isso, graças ao meu trabalho, eu já consigo sobreviver, não é mais a questão. Então, eu consigo dizer não para trabalhos que eu não acho que, às vezes, muitas das vezes, teve um período nesse movimento que
queriam ter uma mulher negra, sapatão. Aí você fica... eu não sou só um corpo, né? Eu trago um estudo, eu tenho o meu objeto de estudo, a minha maneira de trabalhar, eu tenho uma pesquisa, o que eu estou procurando na minha vida. E eu comecei a me sentir usada nesse lugar e a começar a querer dizer não para algumas coisas. E a escolher o que eu queria em termos de carreira, né? O que eu quero? Eu quero fazer só filmes independentes? Quero fazer só filmes comerciais? Eu quero ganhar dinheiro? Vou fazer só publicidade? Eu posso fazer... A gente pode escolher o que for, né? Porque quando a engrenagem começa a rodar, aí você vai. Mas cada escolha tem uma consequência, né? E eu fui fazendo as minhas escolhas e a engrenagem foi girando. O que eu posso dizer com toda certeza é que o que foi um divisor de águas para mim foi meu prêmio em Sundance. Mami Wata foi o meu segundo longa, né? E o primeiro longa foi um dos primeiros longas afirmativos, né, do Brasil, que foram 3. Foram da Viviane Ferreira, do Del Cardoso e do Gabito. Eu fiz a Viviane Ferreira, o que já era muito interessante, que era um projeto preto, cabeceado por mulheres negras, e com a Léa Garcia, protagonista. Meu primeiro longa foi com a Léa Garcia. Para mim foi maravilhoso. E o meu segundo longa foi Mami Wata. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas as coisas foram acontecendo. E o que eu posso dizer é que a gente tem que estar muito atento, sabe? Para que em todas as escolhas que a gente faça exista uma troca e não seja só no lugar da exploração, ou seja da sua figura, né, do seu fazer, ou da exploração por dinheiro, sabe? Mas também cada um sabe, né, as escolhas que faz, mas foi mais ou menos isso. Eu tô aqui, gente, mas eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, na verdade, porque essa mulher é uma mulher tão incrível. Meu, é óbvio, Mami Wata é uma obra-prima de cinematografia. É uma obra-prima. É tipo uma coisa linda, um filme que, enfim, qualquer um, não sei se vocês viram esse filme, se não viu, tem que ver, porque é uma obra-prima. Enfim, uma coisa mais linda do mundo. Eu não sei, uma vez eu escutei a Elo falar uma coisa que me tocou muito, assim. Ela falou, numa palestra, a Elo, acho que é uma grande amiga, é uma referência para todos nós aqui, né? E a Elo falou assim, olha, eu não espero o telefone tocar. Eu não espero o telefone tocar. E eu escutei muito isso, assim, eu não espero o telefone tocar, assim. Eu tenho os meus projetos autorais, desde sempre tive, de cinema, os meus filmes, eu tenho curtas, tenho docs, tenho projeto de longa, tenho um projeto de desenvolvimento, tenho projeto sei que lá, e eu não tenho esses projetos, para mim é bem claro, eles não são um fim, assim, eu não tenho o objetivo de carreira de ser diretor de cinema, eu não tenho essa vontade, não é essa o meu plano de vida. Mas a nossa carreira ela é muito cheia de altos e baixos, assim, tipo, esse ano agora eu tenho 2 longas que eu vou fazer agora no segundo semestre e eu emendo com uma série na virada do ano. Eu nem sei como é que vai ser esse semestre. Parece esses dias a Louise Friedler falou assim, dá a sensação de que é tipo um trem descarrilhado de cima de um morro caindo, assim, e só vai, você tem que dar um jeito de fazer ir, assim, eu acho que é um pouco isso, assim, então dá essa sensação. Então, estou tentando entender como é que vai ser essa história. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, passou... esse momento da pandemia foi terrível, assim, foi terrível, não tinha filme, entendeu? Aí eu inventei um curso para um EAD lá, para o Avimakers, e fiz uma formação em direção de fotografia, e daí, tipo, a gente vai inventando coisas para nesses momentos. E eu gosto muito, e eu não faço publicidade. Não por nada, também faria publicidade, mas não faço porque nunca fiz e não sigo não fazendo, as pessoas não me chamam para fazer, sei lá, não sei porquê, mas não faço. E aí, o que acontece é isso, eu acho legal ter esses projetos mais autorais que você meio que controla o calendário deles, né? Então, assim, putz, você vê que vai ter um intervalo entre um projeto e outro, não
ainda não tem nenhum longa engatilhado, coisa e tal. Aí eu starto um desses projetos que tá meio que estão ali, que eu aprovei num edital, que eu estou fazendo em parceria com alguém. Aí quando não rola nem isso, também tenho... Hoje eu faço um trabalho... eu inventei na época da pandemia uma coisa de fazer testes de câmera, testes de equipamento, testes técnicos, e consegui um nicho de mercado para essa coisa mais técnica. E aí eu tenho hoje eu faço isso. As pessoas me chamam para fazer treinamento, já dei treinamento em televisão, já dei treinamento em implementação de tecnologia, eu fui sócio de casa de pós, então eu tenho essa interface ali, então eu vou inventando essas coisas. Hoje eu faço um trabalho para a Canon do Brasil, eu faço uma consultoria nessa parte de direção de fotografia, então a gente vai inventando coisas. Eu gostaria mesmo de poder dizer que eu faço direção de fotografia e só faço isso e tudo certo. Não, para mim não rola. Para mim não rola. Assim, eu tenho momentos... até a pandemia rolou. Assim, entre 2009 e 2020, né? Pandemia, 2020, eu não tive nenhum momento assim de gap de trabalho. Foi um crescente, eu acho que foi uma construção. A pandemia veio assim, pé na porta, acabaram os projetos de fundo setorial, acabou tudo. Para mim foi um hecatombe assim, na vida. E aí que eu fui inventando essas coisas, né? E aí é isso, a gente vai se virando do jeito que dá, do jeito que pode, e fazendo os trabalhos, né? Aí eu acho que tem uma outra coisa que eu acho legal, é que assim, eu acredito muito nessa coisa colaborativa do cinema, né? E a gente cria grupos que são amigos, que são colegas, pessoas que fazem coisas parecidas com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, e essas pessoas vão chamando a gente para fazer os próximos projetos. Quando essas pessoas também estão fazendo com mais frequência, também rolam trabalhos mais frequentemente. Quando essas pessoas também estão com mais dificuldade e não fazem, também rola trabalhos menos frequentemente. Então, assim, o que eu tenho sentido foi tentar, à medida do possível, diversificar esses parceiros de trabalho, mas ainda dentro de um campo do possível. Eu gostaria de chegar no lugar que você chegou e poder dizer não e coisa e tal, mas uma vez eu vi uma palestra do Ed Lashman, ele falando assim, alguém falando sobre a realização profissional na direção de fotografia. E ele diz, a minha realização profissional foi o dia que eu pude dizer que eu faço o cinema que eu acredito com as pessoas que eu amo. Tipo, eu gostaria de chegar nesse momento de só fazer o cinema que eu acredito com as pessoas, porque tem muita pessoa que eu amo e que não faz cinema que eu acredito, e tem o contrário também. Mas eu acho que esse é, para mim, a meta de carreira. Assim. Um dia eu chego lá. Queria que a gente falasse um pouco agora de processo criativo e um pouco para a imagem, assim, agora, né? E talvez mostrar antes o material que vocês trouxeram, antes da gente chegar nesse papo, pode ser? Que a gente tem um material em vídeo para ver, mas, na verdade, eu queria pensar um pouco assim, né? A gente estava essa semana, faz um mês que eu estou viajando, dando aulas de operação de câmera pelo Paraná. Estava com a Jaque, com a Nica, que estão aqui também. A gente estava num projeto aí de fazer uma turnê assim, por 8 cidades, conhecendo a galera que tem interesse, né, em aprender operação de câmera e pensar sobre isso. Assim. Tinha uma coisa que a gente falava muito nas aulas, né, que era sobre pensar sobre a complexidade da construção da imagem, assim, como nenhum olhar é neutro, como as imagens são carregadas de subjetividades e de símbolos históricos da nossa construção de mundo, da nossa construção de sociedade, assim, né? E aí queria perguntar para vocês assim, como que é pensar essa estética das imagens quando vocês estão fazendo um filme, né? A política dessas imagens também. Tem uma frase muito bonita que eu li no teu site, que é uma frase sua, eu acho, né? Me permite ler para o pessoal? Que eu separei aqui. Que é uma que está lá, peraí. Vou ler para vocês. Como diretora de fotografia, tenho em mãos uma oportunidade incrível de visitar minhas raízes e explorar profundamente os códigos estéticos negros e afrodiaspóricos. Podemos usar essa posição para mudar realidades, para criar um outro olhar e narrativas. Estética é política. E aí fiquei pensando
que seria massa a gente falar um pouco sobre essa política da estética, assim, das imagens, né? Que poder que a gente tem em mãos quando a gente está com uma câmera e o que a gente faz com ele, assim? Que escolhas que vocês tomam que atravessa esse pensamento, assim, né? Como é que é isso para vocês? Nossa, isso aí é minha vida. O que acontece? Dentro da construção de uma mensagem, a gente embute códigos, símbolos, né? A gente vai criando camadas para transmitir alguma coisa, né? A imagem é a mesma coisa. Eu acho que é porque isso mexe comigo, né, diariamente. Eu penso sempre sobre a minha existência, como eu posso agregar, e o que me incomoda. Tem um texto da Bell Hooks, que é o Olhar Opositor, né, que fala da espectadora negra, como ela se incomoda ao consumir determinadas imagens, como é incômodo. E eu sempre falo que esse é um texto base assim, para mim, porque, como criadora ou fazedora de imagens, você está em outro lugar, né? Então, você vai ter que se desdobrar sobre si mesmo para entender o que te incomoda, o que você não quer, o tal do não, para depois jogar para frente. Entender quem você de qual perspectiva você vê o mundo, né? Passa por cor, gênero, classe social, experiência de vida, né? E daí você vai entender como você coloca os seus códigos, as suas coisas baseadas na sua existência. Por isso que eu falo muito de estética afrodiaspórica, etc. Mas eu também saliento que isso faz parte da minha vivência, do que eu tenho como experiência no mundo, né? E, sobretudo, sobre os meus interesses. Porque muitos podem escolher o lugar da sobrevivência, mas além, né, de ter uma vida mais confortável, de luxo. Pô, eu posso fazer... Se quiser, eu posso me direcionar para filmes que vão dar dinheiro. E o que dá dinheiro? Né? O que vende no Brasil hoje? No Rio de Janeiro, série com pessoas negras com fuzil, né? Atirando umas nas outras. Cenas de estupro. A gente vive hoje em extremos, né? A gente tem que entender, de fato, de que lado a gente está. E não precisa ser uma extremidade ou na outra, mas a gente precisa entender o que a gente quer fazer. Assim. E não é fácil. Não vem fácil. Então, dentro da minha construção estética, eu sempre falo que é política, porque eu não posso simplesmente usar a minha presença num set de maneira ordinária. Não é só sobre o meu corpo, é sobre o que a minha presença faz. E sim, vão ter que me respeitar. E sim, vão ter que me ouvir. E sim, eu tenho todo o direito de contribuir na construção criativa. Né? Porque isso é a função normal que cada diretor de fotografia teve até os nossos tempos, né? Até esses tempos que hoje nós temos várias mulheres fotografando. Só que isso é uma conquista, vem de uma conquista social, de um movimento político. Então, não tem como falar de estética se não for de maneira política. Dentro disso, eu comecei a fazer mais filmes comerciais, continuo fazendo filmes independentes, políticos também, mas também comecei a pensar como em filmes comerciais eu posso me colocar, como eu posso defender esses corpos. Né? Às vezes, eu tive situações de estar em uma gravação, uma cena de sexo, né, com 2 corpos jovens negros, e os atores me olharem assim, socorro. Também serve, em alguns momentos, a gente está ali também para blindar alguma coisa, para defender alguma ideia. E isso eu fui entendendo com o tempo. E, sobretudo, a gente defende, mas quem defende a gente? Quem está lá para defender a gente na hora H? Assim? Quando o bicho pega mesmo, quem fica? E quando eu falo isso, porque estética é política. Porque na hora de defender que não vou fazer uma cena de estupro na perspectiva do estuprador, isso é político. Mas quem vai estar com você na hora que alguém chegar e falar assim, então então você está fora. Né?
eu tenho dado muita sorte nos meus últimos projetos, né? Tive experiências muito traumáticas também, extremamente traumáticas, mas que, né, a terapia serve para isso, para ir também se regenerando, aprendendo, amadurecendo. Mas, sobretudo, o que tem acontecendo, o que vem acontecendo, eu acho que também é um resultado de algum posicionamento anterior meu, é que quando chegam, já chegam sabendo que, ok, vou trabalhar com alguém que sabe o que quer fazer e vai contribuir. Eu quero ouvi-la, né? Eu fiz uma série, eu fiz sessão de terapia esse ano, fiz a fotografia, que eu já tinha feito operação de câmera há muitos anos, e agora, nessa nova temporada, eu fiz a fotografia juntamente com um querido amigo, que é o Fábio Burtin. Nossa, como foi difícil. Eu acho que vai bem no âmago disso que a gente está falando. É uma série que está na 6ª temporada, já tem uma estética pré-definida, é para a TV, né? E o desenho de luz está lá. Como é que você chega com o seu olhar? E toda essa questão política? Porque o terapeuta de um lado, o paciente de outro. Aí eu achei o máximo, né? Eu achei que tudo que assim, que é para destrinchar, acho o máximo. Eu falei, nossa, que ótimo! É o jeito que eu tenho de ir mais profundamente no meu estudo. Porque é muito fácil botar só um corpo negro. E se for um corpo branco? E se normalmente a série for o olhar de um homem branco sobre todas aquelas pessoas que passaram? E se eu tentar subverter isso de alguma maneira? Como é que vai ser? Será que eu consigo? Sabe? E foi um lugar de exercício muito bacana, porque os tempos também estão diferentes, né? As coisas estão melhorando, por mais difíceis que ainda sejam. Então, há mais escuta. E todos os dias eu ficava muito surpreendida. Que, nossa, eu estou sendo ouvida. Eu ficava, nossa, vocês me ouvem. E estou finalizando a cor. Eu consigo ver na tela exatamente. Poxa, o texto da Bell Hooks tem uma personagem que eu peguei o texto do Olhar Opositor e falei, olha, minha base vai ser essa. Agora eu vou tentar subverter o lugar. O cara que é o grandão vai aparecer, né? O Caio, o psicólogo, o terapeuta, ele vai aparecer pequeno. E como eu faço essa disputa, né, de posições entre ele e o paciente? Na verdade, ele agora é paciente, que a Grace passou, faz a terapeuta dele. E eu achei sensacional. Falei, nossa, agora que eu vou tirar minhas cartas da manga. Porque eu estou olhando para o cara, né? E é a Grace olhando para ele. Como é que eu faço isso? Como é que eu contribuo para deixá-la ainda maior? E, sobretudo, eu falei, nossa, a Grace vai ser a terapeuta mais linda desse país. Agora que eu vou... Para mim, ela é rainha, né? Que a Grace tem essa coisa da presença. Mas, infelizmente, ainda... De modo geral, né, acho que as coisas melhoraram no nosso país, ainda tem questões sobre representação de corpos negros, ainda tem questões sobre olhar sobre corpos negros. Às vezes isso me deixa muito chateado, mas estamos avançando. E, enfim, eu acho que é um lugar de diálogo que você tem que, sobretudo, achar quem você é para começar a dialogar. Porque quando você não sabe para onde você vai, e desculpa se eu estou me alongando, é porque esse assunto realmente mexe muito comigo. Quando você não sabe aonde você vai, você não sabe dizer se é bom, se é ruim, que construção estética é essa, e tudo faz parte de uma posição política. Enfim, eu não sei nem falar depois disso tudo. Mas é isso, a gente faz filmes, não são fora de contextos, né? A gente faz filmes que estão em contextos sociais, em contextos políticos. As escolhas também vêm disso. A gente vive num país extremamente desigual, num país que fazer cinema já foi sinônimo de hobby de gente rica, e quando a gente faz cinema aqui fora do eixo Rio-São Paulo, quando eu montei a
a produtora lá atrás tinha uma vontade muito de falar, quando a gente fez a Tuitam, tinha uma vontade muito de falar de um mundo onde a gente sonhava um mundo sem fronteiras, né? Tipo, acho que tinha essa vontade assim de falar dos limites, das fronteiras, de um horizonte que podia ser mais amplo. E aí isso não era isso, não era a nossa realidade, né? Não venho de uma família rica, que tem condições, família de classe média, de funcionário público, professor. E então eu tinha o meu trabalho já constituído com a fotografia, né? Eu tinha essa coisa com a fotografia documental, que tem um limite muito tênue entre... E o meu estudo também como nas ciências sociais, né? Eu estudei ciências sociais com ênfase na antropologia, que é essa ciência que se propõe a olhar para o outro, mas também ela é uma ciência que tem a ver com a tradição colonial, né? Você vai ver o outro que você colonizou, né? Que tem a ver com isso, assim. E eu acho que esse tempo que eu passei na Europa também foi para entender muito claramente, assim, que a gente tem um lugar mesmo, que você não é dali, assim, né? Então, acho que quando eu voltei para o Brasil, tinha um pouco essa vontade, ao mesmo tempo, de entender isso. Eu também nunca entendi que tivesse qualquer tipo de essência brasileira ou europeia que pudesse me definir de alguma maneira, ou definir qualquer um de alguma maneira. Sempre achei que o cinema tem esse paradoxo entre ser uma linguagem internacional, que pode ser vista por todos, mas ao mesmo tempo ela carrega a identidade de um grupo de pessoas, de um povo, de um lugar, de questões, de sotaque, de jeito de ser, de falar. E a fotografia não é diferente disso, né? A fotografia também carrega essas escolhas, né? Foi o terceiro ano que eu organizo. Eu sou o curador do júri do Prêmio ABC de cinema, que acho que hoje é o prêmio talvez mais importante que tenha de cinematografia no Brasil, assim. E então eu não só vejo muitos filmes fotografados por muitas pessoas, mas também a gente passa por uma questão que é muito difícil, porque, bom, a ABC é uma associação que eu prezo muito, que eu acredito, eu estou lá, estou no conselho, eu estou na organização do prêmio, mas é a associação que ela é a associação que ela tem hoje 450 associados, desses, não sei o número exato, mas pelo menos 300 pessoas são do Rio e São Paulo, majoritariamente homens brancos do Rio e São Paulo. E aí são essas pessoas que votam, são essas pessoas que inscrevem mais filmes. Quando entra um filme, com todo respeito e admiração, por exemplo, do Tegido, que eu acho que tem um trabalho super legal, bonito e consistente, mas está fazendo, ou do Azul Serra, enfim, tô falando desses caras porque estão fotografando os filmes mainstream no Brasil, assim, né? Que eu acho lindo, tudo certo. Mas quando chega um filme desses, aí você vê que não tem nem para ninguém, porque todo mundo vota assim, tipo, sem nem pensar no assunto. E filmes, às vezes tem umas zebras que eu acho super legal. Teve esses tempos, ganhou o Marte 1, né? Ganhou a melhor fotografia, eu achei lindo, porque foi assim, porra, talvez o trabalho que a gente está fazendo tenha alguma coisa, né? Tipo, tá gerando frutos. A gente vê, por exemplo, esse ano tiveram 2 longas pela primeira vez na história do Prêmio ABC, que já tem aí mais de 20 anos, acho que foi o 25º ano do Prêmio ABC, pela primeira vez tiveram 2 longas de mulheres na competitiva de longas, nos indicados, né? Na final, assim, no processo final da competitiva de longa. O que é incrível, assim, sabe? Ganhou, ainda estou aqui. A gente sabia que ia ganhar, mas o fato de ter 2 filmes fotografados por mulheres foi... E a gente vê, assim, muito claramente
tem um grupo, a gente teve que mudar, só desculpa também me alongar, mas é porque isso foi uma questão que a gente se deparou quando eu entrei na organização do prêmio, eu e o Cal, a gente organiza o júri. Nelson Cal, que é um diretor de fotografia, um colega lá de São Paulo. A gente percebeu, por exemplo, que antes tinha um esquema de votação. Tem uma primeira fase que a gente chega na shortlist, né? Tem um monte de filme que é inscrito, são, sei lá, acho que foram 80 longas que foram inscritos na primeira fase. E aí o que acontecia era assim, era uma nota, os jurados da shortlist davam uma nota de 0 a 10. E aí dava nota de 0 a 10. Aí o que acontecia era o seguinte, a gente percebeu que a maioria das pessoas davam notas do tipo, ninguém queria dar 1 para um filme. Ninguém dava 1 para um filme. A maioria das pessoas davam notas médio bom. Então, a maioria esmagadora dos jurados dava nota tipo 8, 9, 7,5, 8, ou 7, 8, 9. Aí o que acontecia? Filmes que tinham uma abordagem política um pouco mais veemente, assim, qualquer coisa. Não estou dizendo nem ou porque é um filme mais de esquerda, ou porque é um filme que tem uma temática LGBTQIA+, ou porque tem qualquer coisa, qualquer posicionamento político um pouco mais definido, tinha um cidadão qualquer que decidia que esse filme é ruim demais e dava 1 para esse filme. E isso, automaticamente, um jurado que fazia isso derrubava esse filme. Então a gente percebeu, cara, isso está errado, a gente precisa mudar o método, né? Então a gente mudou o método de votação para fazer um ranking entre os 80 filmes, a cada um tinha que fazer um ranking dos seus 7 filmes favoritos e fazer um ranking de 1 a 7. Isso mudou tudo. Porque daí, assim, você dilui muito. Um monte de gente vai ganhar um monte de 0, um monte de filme vai ganhar um monte de 0. E você dilui esse tipo de... Então, assim, foi um trabalho de construção. Aí a gente também conseguiu, nesse último júri, assim, a duras penas, com muito debate e construção, a gente conseguiu que o prêmio tivesse paridade de gênero. Pela primeira vez o júri teve paridade de gênero. Então, assim, é uma construção, mas a gente percebe, então, só porque a pergunta era sobre essa questão estética e política, claramente, quando isso me incomodou muito. Teve um filme, por exemplo, não é Noites Alienígenas, do Sérgio, lá do Acre. Não é um filme assim disruptivo, mas é um filme que trata de personagens da periferia de Rio Branco, no Acre, e que tem toda trata de uma questão e leva a sério essa questão. Não é uma coisa, não acho que seja nada assim revolucionário em nenhum sentido, mas trata com seriedade de uma questão daquelas pessoas e do ponto de vista delas. Teve teve uma galera que deu 0 e o filme não entrou nem e para mim era um dos grandes filmes que eu achava que devia estar lá. Então, sim, eu acho que é isso e a gente lida com isso, né? É a nossa vida lidar com isso. Nossa, muita coisa. A gente podia ficar falando a tarde toda sobre isso, mas eu acabei de ver que a gente está nos nossos últimos minutos. Então, eu queria abrir, antes de qualquer coisa, para quem tiver uma pergunta, um comentário. Aproveite que este é o momento. Boa tarde, meu nome é Pretícia Jerônimo. Eu já tive o prazer de trabalhar com a Isa, com bastante gente dessa sala aqui, né? A Lili já conheci, eu acho que a gente já se conheceu, numa balada, num trabalho que você veio aqui para Curitiba. Não, você nunca veio para cá? Então é outra pessoa aí, tá vendo? Eu sou essa pessoa, Lili, tá vendo? Mas eu vou tentar fazer uma pergunta legal, gente, juro. E o João, a gente também já teve uma conexão, ele falou que ele não é herdeiro, mas eu sou herdeira do João, de algumas maneiras, porque eu tenho um laboratório fotográfico, né, de processos alternativos e analógicos, e muitas coisas que o João tinha ficaram com a prata gelatina, que depois foi doada para o meu laboratório, então eu sou herdeira do João nesse sentido.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. A minha experiência com fotografia e com cinema é uma experiência curta, mas tive a oportunidade de fazer curtas e longas metragens já, tudo no estilo, né? Ou nesse lugar assim da foto. E tive experiências muito traumáticas e experiências muito gostosas, assim, né? Já tive momentos onde eu pensei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, e no outro, tipo, esse demônio que é a máquina de matar gente, que é o cinema, sabe assim? Odeio todo mundo, vou voltar a fazer outra coisa. Então, uma coisa que, apesar da minha experiência com foto ser pequena, eu trabalho com humanos, com gente há muito tempo, né? Fui comissária de voo durante muitos anos, trabalhei na área médica há muitos anos. Então, enfim, apesar dos pesares, eu ainda gosto de gente. E eu gostaria de saber sobre no processo de trabalho de vocês, se existe alguma maneira de, além já que a gente está falando de um futuro, de um projeto novo de cinema, que a gente trabalhe com quem a gente ama, fazendo aquilo que a gente ama, com respeito, com política, com aquilo que a gente acredita, né? De equidade, enfim, de oportunidade. Depois que vocês fazem esses trabalhos, quando dá, no sentido de agora vocês já estão num lugar de decisão e de poder, e, né, definir ali as equipes e como vocês vão gestar e gerenciar esse projeto, se depois que vocês fazem os filmes, esses que vocês têm alguma condição, né, de mover, vocês voltam para as equipes, vocês conversam com essas equipes, eu achei que eu fiz um negócio super disruptivo e arrasei. Mas aí no final você volta lá e os colegas de trabalho falam, mais uma filha da puta que está só dizendo que está movendo as coisas e não, tá? Assim, temos certeza que estamos fazendo o correto? Como é que a gente sabe que a gente está fazendo um cinema diferente desse cinema que é uma máquina de moer gente, né, do mainstream, ou enfim, desses filmes? Como é que vocês fazem isso? Não, eu volto na minha equipe e pergunto como foi o processo para todo mundo? Ou não, é tipo, tocamos a bola para frente, é isso porque o cinema é isso, é um trem descarrilhado que vai e aí não tem nem como voltar? Porque se a gente está criando um novo momento de vida do cinema brasileiro, a gente não pode usar a mesma lógica que essa que é de matar gente. Como é que vocês têm certeza que vocês estão fazendo isso mesmo? Assim, se é que existe uma certeza, né, em qualquer coisa que a gente faça. Mas como é que vocês olham para o trabalho de vocês, para as equipes que vocês trabalham e lidam com isso? Enfim, um pouco isso. Primeiro, eu não tenho a responsabilidade de mudar nada, né? Eu acho que tudo é uma mudança coletiva, tem a ver com as necessidades que a gente tem. Eu não boto na minha conta a mudança do mundo, é isso que eu quero dizer. Mas eu sei o valor que eu tenho nas minhas atitudes, etc, etc. Sabendo, inclusive, que eu sou uma pessoa errante. Agora, como é que eu sei? Todo mundo frequenta a minha casa, os meus assistentes é madrinha de casamento, vai ser madrinha de filho, a gente conversa todos os dias, inclusive com quem dizia que fechava e não fecha mais, e vai aprendendo junto. Mas não é sobre mim, o que eu faço, não, é sobre todo mundo. Porque, inclusive, a gente tende a achar que líderes de equipe, os chefes, são, né, o problema na cadeia. E nem sempre são pessoas, no meu caso, para você ver, eu sou uma pessoa que eu também estou aprendendo igual a todo mundo. Eu sei o que eu não quero, eu sei que tipo de coisa para mim está fora dos meus limites. Agora, as pessoas que também estão em outras funções também erram, né? Às vezes um assistente, aqui e ali, que também pode ter atitudes erradas. Então, da mesma forma que eu tenho que perguntar, todo mundo tem que se perguntar e todo mundo tem que se interessar para estar conversando junto. Não é sobre eu vou mudar, nossa, não vou, não sei lá. Sei lá o que eu vou conseguir. Estou tentando mudar a vida da minha família, sabe? Espero que isso seja... Inclusive, eu estou aqui para que o que eu estou fazendo faça alguma diferença. Poxa, olha, meu nome é Lilis, eu sou diretora de fotografia. Não imaginei que um dia eu poderia dizer isso. Mas eu digo. E digo assim, cheia, né? Com a boca cheia. Isso me dá uma felicidade. Agora, sobre o que isso vai mudar na vida de um e de outro, eu acho que isso é problema do outro. O outro tem que pensar sobre também as questões dele, assim como eu penso sobre as minhas. Porque a gente, às vezes, há determinados perfis de pessoas que a gente é obrigada a pensar o tempo inteiro. Será que eu? Será? Em algum momento,
o outro também tem que se pensar. E o outro também tem que estar interessado para o diálogo. Porque não tem que vir só de mim, tem que vir do outro também. Seja lá qual for a função. E eu digo isso por N experiências, né? Às vezes, a gente ainda está, como coletivo, como sociedade, ainda estamos tentando entender o que coletivo é esse, que conjunto de pessoas é esse, porque é extremamente heterogêneo, pensamos de maneira muito diferente, temos vivência muito diferente, o que é certo para mim pode ser errado para você, e vice-versa. E a gente tem que aprender, no caso, baixar a bola e entender, ok, como a gente convive, né? Como a gente convive? Que cinema é esse? Que eu poderia falar o cinema que eu gostaria de ver, mas será que hoje, em 2025, é possível? O cinema que eu quero ver? Poxa, Mami Wata, para mim, era o meu sonho. Eu realizei um sonho. Pô, fui para o FESPACO, ganhei um prêmio no FESPACO. E aí, o que a gente faz com isso? Porque não é sobre status. No final das contas, no dia a dia, é sobre a gente voltar para casa e saber, pô, consegui ganhar minha grana, pagar meu aluguel, ajudar minha mãe, ajudar meu sobrinho. E agora, dá para casar? Será que dá pé ter filho ano que vem? Sabe? Infelizmente, ainda tem questões muito anteriores. E no dia a dia é isso. Estou rodeada de gente amiga, às vezes umas mais, às vezes umas nem tanto, e às vezes uma que são realmente contra a felicidade. Aí essas que a gente tem que saber tirar. O resto é conversa, cerveja, sabe, trocar uma ideia, pedir desculpas, ouvir também uma desculpa, que é bom também te ouvir, né? E seguir o baile, porque a vida é curta pra caramba. Ainda mais mulher, né, que a gente quer ter filho. Aí como vou fazer câmera, direção de fotografia, viajar para a África com um barrigão? Meu tempo é menor, é mais curto. E a idade, 50, 60 anos. Que mulheres fotografam hoje com 60 anos? Então, parece que está sempre atrás de um tempo que, sabe, está te empurrando. E não dá para trazer também a responsabilidade da mudança de todo o cinema do Brasil, do mundo, para um indivíduo só. Assim. E assim, eu acho que eu não sei se eu não compartilho. Tive experiências bastante ruins. Não significa que eu não tenha tido experiências ruins no cinema. Obviamente eu tive algumas que eu espero não precisar passar de novo, assim. Mas via de regra, assim, eu acho que tem muitas coisas erradas em termos trabalhistas. Quando eu comecei a fazer direção de fotografia, a gente fazia jornadas de 12 horas em escala 6:1. Hoje a gente já está fazendo 5:2. 12 horas já não é tão... É mais difícil as equipes aceitarem 12 horas. Hoje tem uma série... Eu acho que a gente evoluiu em termos trabalhistas dentro do cinema. A gente também, eu acho que o que eles falou, a gente também é mais um ali, entendeu? A gente também é mais um ali. Eu não tenho muito como... Assim, a gente tem, claro, tem uma certa posição que eu estou do lado da minha equipe, sempre. Eu espero estar sempre ali junto e defendendo a minha equipe, até porque são as pessoas que estão comigo, fazendo as coisas mais diretamente comigo. Mas, via de regra, a minha experiência é que pode ser meio poliana, assim, da minha parte, mas, assim, eu realmente acho que os filmes mais legais que eu fiz, estava todo mundo a fim de fazer. Mesmo, assim, as pessoas estavam ali querendo fazer um filme. Cada um fazendo sua função. O cinema tem uma coisa muito bonita disso, assim. Tipo, cada um tem sua função, mas todo mundo trabalhando por uma finalidade única, assim, né? Tipo, não tem uma pessoa no set de cinema que faz a mesma coisa que a outra. Isso é bonito, eu acho isso bonito, assim, tem um lado bonito do nosso trabalho. Eu não vejo isso como uma máquina de moer gente. Agora, sim, tem questões, isso não significa que não tem questões trabalhistas que pioraram também, porque essa pejotização acabou com os contratos de CLT, a gente enfraqueceu os sindicatos, a gente tem uma série de questões. Não estou dizendo que tudo é perfeito, não é isso. Longe de mim dizer isso. Tem problemas graves. Agora, eu também acho que, em termos
profissionais, eu acho bonito. Eu não me vejo fazendo outra coisa, porque eu gosto do que eu faço. Eu acho bonito o que fazemos nós, não eu individualmente. O que se constrói em coletivo no cinema, assim, sabe? Por exemplo, eu não me vejo, eu tenho um monte de trabalhos autorais de fotografia que eu venho fazendo ao longo desde sempre, esse ano agora eu vou fazer 30 anos de trabalho com fotografia em 2026. Esse ano fez 29 anos de trabalho, comecei em 1996 a fotografar. E eu tenho fotografia acumulada de trabalhos autorais meus desses 30 anos. Mas cada vez mais difícil, ao longo do tempo, foi cada vez mais difícil eu me envolver num trabalho com fotografia parada, com fotografia still, porque eu não encontro alguma coisa que hoje faz muito sentido para mim no cinema, que tem a ver com o trabalho coletivo, com o trabalho em grupo. Então, eu não sei te dizer realmente, assim, não tenho eu não vou dar um feedback, não faço isso. Um feedback para minha equipe depois que acabou um filme sobre como foi o processo. Às vezes essas conversas acontecem no bar, assim, a gente senta e conversa no bar, porque a maioria dessas pessoas ficam amigas, né? É claro que eu depois que tive as minhas filhas, o bar ficou mais distante da minha casa, mas é isso, assim, são pessoas amigas que a gente convive, então convive no próximo set, troca ideia e constrói junto. Sempre gostei de escutar as pessoas, saber o que acha, o que não acha, como fazer, o que fazer e dar esse lugar para as pessoas. Enfim, acho que é um pouco por aí. A gente precisa encerrar, mas será que uma última pergunta? Ai, tem duas aqui. Querem fazer as duas? Vamos ouvir as duas perguntas deles? Dá? Tá. E daí você faz a tua pergunta também, a gente entende. Oi, eu sou a Jade, eu tô no último ano fazendo PUC, né, cinema. E eu queria saber se vocês sempre tiveram focados em direção de fotografia ou se vocês andaram em outras áreas também, experimentaram direção, montagem, alguma coisa do tipo. Porque, assim, eu conheci a direção de fotografia ano passado, mesmo estando fazendo cinema. E essa escolha, assim, tipo, não, é isso que eu quero fazer, sem ter experimentado algumas outras áreas, tipo, como que vocês pensaram? Tipo, não, fotografia é para mim. E também eu queria saber se vocês têm alguma dica de, tipo, para quem está começando, alguma coisa para ter mais esse olhar, essa iniciativa. O que a gente poderia fazer como universitário para dar esses passos para a direção de fotografia? Obrigada. Oi, boa tarde. Meu nome é Lucas. Algumas semanas atrás eu assisti um workshop do João aqui no Cine Passeio e lá você tinha comentado que você gosta de ter o controle criativo da imagem até na pós-produção, além da produção do filme. E eu queria saber de vocês até onde vocês gostam de ter esse controle, por exemplo, na cor, se vocês gostam de acompanhar a montagem do filme para saber como que a imagem está sendo tratada, sabe? Oi, tudo bem? Eu acho que eu comecei fazendo tudo, né? Eu iniciei na área em 2005. Meu primeiro estágio foi em 2005. Eu fiz de tudo, de tudo. Isso fez muita diferença. Sobretudo porque quando você começa a amadurecer e saber exatamente o que você quer, parece que você já chega com mais escopo e com mais respeito também para os outros colegas, sabendo que cada um faz o tempo que cada um precisa. Eu acho extremamente importante. É como se fosse uma faculdade, sabe? Quando você tem um ciclo básico, depois tem a especialização. Eu acredito muito nesse método de formação. Acho que ajuda. Então, fiz muita coisa. Eu comecei na montagem, operação de câmera, eu cheguei a fazer curso de animação, fiz assistente de direção, produção, fui fotógrafa still de esporte durante uns bons anos. Então, assim, eu agradeço muito, porque isso me ajudou muito, assim, na minha visão da profissão. E sobre imagem, eu não sei, João, mas eu, como diretor de fotografia, não tenho voz na montagem.
sabe? O que eu posso dizer dizer com cuidado, né? Para a direção, poxa, esse take não foi o melhor, será que não tem um take melhor? Mas os critérios são outros, né? Eu estou só numa troncha assim, do processo criativo, que é a imagem. Então, a montagem, a cor, obviamente, eu estou na cor, mas a montagem, não. A montagem, eu acho que... Até porque eu acho que a montadora tem que ter esse espaço também criativo. Eu acho muito legal quando todo mundo tem espaço de criar, porque isso potencializa muito o projeto. Agora, sobre o controle que eu posso ter da imagem, o que eu faço é não deixar muitas margens. Eu já gravo dentro do que eu quero fazer. Porque se eu dou muitas margens no material que eu gravei, ele pode virar qualquer outra coisa depois. Aí acaba perdendo um pouco a essência do que eu fiz no meu estudo. Eu sempre estudo o conceito do projeto, né? Faço um puta material de conceito. Eu fico lá, viajando em casa, pensando e escrevendo. Imagina se eu deixo margem. Vai virar qualquer coisa. Aí perde a alma. E para isso eu tenho que estar também na cor. Mas a maioria das vezes o que acontece é que o material, pelo menos do que eu faço, ele chega muito apontado. Então é muito difícil estar muito distante. A não ser que o colorista, que às vezes também gosta de mudar completamente. Eu vou tentar um negócio. Não. Eu fiz isso porque eu quero. Mas você não. Eu quis fazer isso. Mas como o João falou, é um trabalho coletivo. Então, não tem nada ditatorial. Não pode ser. Tem que ter espaço para todo mundo criar. E o melhor é quando todo mundo sabe para onde está indo junto. Sabe? Cada um ouve a pesquisa do outro e vai agregando. Eu concordo, é isso mesmo, completamente. Assim, sobre a tua questão, o que eu diria, assim, se tivesse uma dica que eu falo para os alunos sempre, que eu dou muita aula também, né? Eu sempre digo, tem que dançar dançando. Para mim, essa é a máxima. Tem que dançar dançando. Se você quer fazer direção de fotografia, você tem que fazer direção de fotografia. Eu acho que tem que, sim, trabalhar como assistente de câmera, tem que trabalhar em tudo que quiser, mas se você tem isso como vontade, eu acho que tem que experimentar. Fazer o curta dos amigos, fotografar e se meter e fazer mesmo. E fazer. É só assim que se aprende no nosso... A gente tem muitas questões teóricas, tem questões técnicas, tem um monte de questão, mas é um fazer. É um fazer, é uma prática. No sentido de que você precisa fazer para fazer. Não tem outro jeito, entendeu? Então acho que é isso. Não sei se é o meu singela contribuição para a tua pergunta. Sobre o que você falou, cara, eu concordo 100% com a Lilis. Assim, a montagem a gente não tem. Esse último longa que eu fotografei, aconteceu uma coisa que eu acho péssima quando acontece, que é assim, tinha muita externa e tinha aquela coisa assim, e a gente filmou num período que era muito instável. Tipo, no mesmo dia chovia e abria sol e drará. Então, aconteceu algumas vezes de a gente filmar a cena, fechar o tempo. Aí, não, vamos então fazer uma versão, aí tinha um plano que ficava nublado. Aí não, vamos fazer então uma versão com nuvem e uma versão com o sol. Péssimo, horrível, terrível ideia. Mas assim, aí a direção pede, não, vamos fazer porque não tem jeito. Drará. Aí o que acontece? Na montagem, monta a cena, porque o melhor do acting ali ficou uns planos que tava com a nuvem e outro que tava com o sol. E o que eu queria era com o sol. E aí, putz... Aí entrar, e aí nesse projeto em específico a direção chamou junto e perguntou: o que você acha? Eu nunca tinha sido consultado sobre nenhum processo de montagem como diretor de fotografia, foi a primeira vez e achei ótimo. E eu falei: olha, gente, se vocês puderem de fato optar por todas as cenas que estão com o sol e não optar pelas da sombra, eu acho que a gente vai ganhar em termos da imagem. Mas isso não é uma decisão minha, né? Enfim, eu acho que a gente vai... Se vocês misturarem as coisas, vai dar ruim. Aí eu, acho que é ruim. Não façam isso. Mas é o máximo, assim. Não tenho, assim, gerência. E concordo com você. Eu acho que nem tem que ter mesmo. Porque agora a cor é outra... Mesmo, concordo 100%. Eu ainda, que fui laboratorista. Depois fui colorista. Então eu tenho uma pesquisa com isso. Eu estou escrevendo um artigo agora, que foi um teste... da nova versão do ACES, que é um sistema de encoding de cor. Eu tenho uma relação com a técnica e com a pós muito profunda. Então eu tenho um trabalho que eu desenvolvo de desenvolvimento de look pro filme, do visual do filme,
que é como um colorista. Eu penso como um colorista, como um laboratorista, no final das contas, né, o trabalho. Então, eu tenho gostado muito de colaborar quando eu posso ter um DIT no set, que eu posso ter já pensar o que eu quero, não é isso dá margem, se não dá margem. Eu filmar e queimar aquele look que eu construí para o filme, que eu construí pensando em muitas coisas, e aquilo tá já no processo de montagem, já vai com esse look, para não ter erro, todo mundo vê com aquilo, e o processo de cor ser o mais... para garantir que essas intenções, às vezes as coisas mudam. Eu, às vezes, tem o caso que o colorista mostra um outro caminho, e eu falo, pô, interessante isso, vamos testar, e vamos ver. Né? Eu gosto de sentar na ilha de cor, eu gosto de sentar e mexer, porque eu conheço as ferramentas, enfim. Então, eu participo bem ativamente do processo de cor, inclusive gostaria de mais, eu gostaria mesmo de poder ter um espaço, nem sempre eu posso, acho que em geral não posso, mas ter um espaço de trabalhar quase como um co-colorista, mais do que dirigir o trabalho, porque eu gosto de mexer a mão, gosto de meter a mão lá, a minha estrutura de node, eu gosto de colocar o look no lugar onde eu quero, eu tenho um processo de gerenciamento de cor que eu penso, então para mim sim, é bem caro isso, então eu vou dirigir bem pertinho mesmo. Ah, legal. Não, é que o Mummy Water é um filme muito especial, assim, é um filme bastante incrível. E eu acabei de falar dessa coisa do desenvolvimento do look, e é um filme que tem um look muito particular, assim. E acho que a pergunta é meio simples, assim, como foi o processo para chegar nisso? Você falou que tem todo um projeto teu de pensar essa estética da fotografia do filme, e eu queria escutar um pouco como foi nesse projeto em particular, que eu acho tão especial. Aquilo sabe, a gente olha e toca, e ao mesmo tempo é diferente, assim, tem uma escolha de contraste pouco ortodoxa, assim, ao mesmo tempo tão sofisticado, assim, não sei, queria que você conversasse, falasse um pouco. Obrigada, João, por perguntar sobre esse filme, que para mim é tão especial, de verdade. Ai, cara, muito estudo, né? Muito estudo. Eu gosto muito de desenhar luz, né? Profundidades, camadas, trabalho com layers, assim. E nesse filme era um estudo sobre a escuridão, né? Sobre a darkness, sobretudo sobre as gradações da pele negra no escuro, na pele negra retinta no escuro, no preto e branco. A gente não tinha referências porque a gente tentou achar, eu e o diretor e o CJ, o que poderia ser isso, mas não tinha referências, porque tudo ou era feito de um jeito que a gente não gosta, de filmes que às vezes privilegiavam uma parede branca, a pele da atriz, ou eram pessoas brancas. No nosso caso, além de tudo, a gente gravou numa floresta, né? ou na frente da praia, na areia. Então, o que eu fiz foi um estudo sobre gradações de cinza escuro e gradações de cinza claro. Agora, vou falar um negócio meio... Pode parecer doido, mas não foi, não. E sobre frequências de cor, para entender as gradações de cinza escuro ou cinza claro. Eu deixei uma pequena margem ainda, porque ele era um pouco mais para o médio, e a gente apertou mais na pós, porque eu não tinha muita margem, né? Então, trabalhei muito com gráfico, entender onde eu podia trabalhar, sobretudo para ter também uma textura que eu queria que fosse muito parecida com, ou mais próxima possível de película, fosse sujo mesmo, queria que fosse limpo, e, ao mesmo tempo, tivesse volume, né? Trabalhei muito volume com a luz, enfim, movimento, uma câmera que é uma perspectiva... Eu mudava muito a perspectiva de olhar da câmera. Às vezes era a própria Mami Wata, às vezes era a Priska, às vezes era a Zinho, e às vezes era... esse trabalhar o oculto é sempre muito legal, né? Mas como, né, no lugar da divindade e dessa questão do contraditório também, né?
de uma divindade que deixa morrer, que deixa ir, mas ao mesmo tempo está viva, né? Tá. Então o filme na fotografia ele traz isso tudo. Achei que, eu juro para vocês, quando eu fiz esse filme, achei que ninguém ia entender. Nossa, ninguém vai gostar. Esse CJ, eu acho lindo, eu estou amando, mas ninguém vai gostar disso. Achei que era uma piração nossa. Mas aí as pessoas foram vendo e gostando, e eu fui me surpreendendo, como me surpreendo agora com a sua pergunta. Mas foi basicamente nisso. É muito trabalho específico de gráfico, sendo muito minimalista nas escolhas das porcentagens de RE no gráfico. Trabalhei muito waveform, né? E frequência de cor. A gente fez alguns testes, tudo muito precário, muito precário. Eu tinha que ser muito detalhista nos desenhos, porque eu tinha uma van. O carro de luz, né? Era uma van tipo da pequena Miss Sunshine, amarela, igualzinha. Uma Kombi amarela que veio da Universidade de Lagos. E chegou lá e eu olhei, meu Deus, o que eu vou fazer? Era bastante desesperador. Mas quando foi indo, e eu fui vendo que, nossa, estou conseguindo, aí foi ficando mais tranquilo. Mas, enfim, foi muito detalhista, um trabalho muito maluco, assim. Gente, a gente vai agora finalizar, então, infelizmente. Nossa, a gente podia conversar muitas coisas aqui, dá vontade de saber, de perguntar, passou muito rápido. Agradecer a presença de todo mundo nesse dia de sol bonito em Curitiba, né? A gente podia estar fazendo várias coisas e escolhemos estar aqui, que bom. Dia dos Pais. Então, obrigada muito pela presença de todo mundo. Obrigada, João, pela presença. Obrigada, Lilis, por ter vindo. Vocês querem comentar alguma coisa? Final? Claro que tem que comentar. Quero agradecer que vocês estão aqui, vieram. Eu vim do Rio de Janeiro, minha cidade, que eu amo tanto. Também sou tijucana, sou da Penha da Tijuca, para estar aqui com vocês, para poder falar um pouquinho. E, para mim, isso é um prazer imenso. Espero que tenha motivado vocês de alguma maneira. E, por favor, vão ao cinema, vejam filmes brasileiros e entendam que a luta é coletiva. Vamos nessa. Legal, gente. Muito bom estar aqui. Sempre é bom falar. Sempre é bom poder compartilhar. Fico bem feliz e uma honra estar no palco aqui com a Lilis, com a Isa, pessoas que eu admiro tanto, né? A Isa tem um trabalho, para quem não conhece, vale a pena, tem um trabalho também de fotografia documental que é espetacular. Uma das grandes fotógrafas documentaristas que a gente tem no Brasil hoje está aqui do nosso lado. E é isso, acho muito bacana. Eu fico muito feliz de estar aqui e compartilhar junto com essas pessoas incríveis. Obrigada, gente.